Iniciamos mais um podcast da coluna do Nenê Áudio e Vídeo em nova fase. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos e de uma mulher que eu admiro 100%, absolutamente 100%, para ciúmes do pai dela. Eu também admiro. E eles têm o site hoje, que no meu entender é o maior site de conteúdo que fala em comunicação e fala em imprensa, principalmente. Eles têm uma conduta que pouca gente tem, e graças a Deus eles não são fakes. Não somos São feitos de verdadeiros. muita seriedade. Então eu vou deixar que vocês se apresentem, porque eu não apresento ninguém mesmo, sou mal educado. A gente conhece, né? E nós vamos iniciar o nosso papo. Começa começar? pela... Os mais velhos primeiro. Os mais velhos. Achei que tu ia dizer pelas damas. Pelas filhas, então, pode ir. Tá bom. Bom, eu sou a Márcia Cristófoli, Nenê. Obrigada de volta aqui ao podcast do Nenê. Antes como ARP, né? Agora como Coletiva.net. Então, sou aí diretora ou publisher, ou como quiserem denominar. E o Coletivo esse ano completando 25 anos de muito trabalho aí no mercado. E hoje já como a gente se autodeclara um conglomerado midiático, porque a gente tá muito chique. Que bacana, que bacana. Eu sou o Iraguaçu, com 2 S acento no U, Farias. Pra ficar bem rimado. Vulgo pai da Márcia. Né? E profundamente magoado com a Márcia. Opa. Eu já sei. Nós temos que abrir com quebra-gelo aqui para dar graça, né? Nenê, tu acredita que depois de todo o esforço de criar uma filha e tal, passam os anos, começa a ficar famosinha. E aí, famosinha, ótimo. Aí ela uma celebridade ela renegou meu nome, porque são dois mundos. Eu sou o Farias. Sim. Tu me conhece como Farias, desde uma data. E ela é a Márcia Cristófoli. Porque é da mãe? Sim, é com CH, é mais chique. É muito tal. mais bonito, né? Mas tu tem uma homônima, pô. Com o Farias tu não teria. É verdade, com Farias, eu diria bem feito. Bem feito. Ela adotou o Márcia Cristófoli, tem uma professora da PUC. Eu sempre gostei do Cristófoli apenas por uma questão sonora, né? E eu comecei lá no Coletivo, ainda na minha época de estagiária, assinando as minhas produções como Márcia Farias. Como? Cristófoli Farias. Tá. E eu assinava, só que isso aconteceu porque, eu vou contar então, o que aconteceu nisso. Tu tinha o Cristófoli Farias, mas o de casado também? Isso, hoje também, Cristófoli Farias Ramírez, com o nome de casado. Que já estamos em vias de voltar a ser Cristófoli Farias. Mas não vai voltar Farias, vai ficar com o Cristófoli. Vai ficar o Cristófoli. Mas era uma questão sonora. E aí, na época da faculdade ainda, a primeira vez que eu fiz uma matéria para jornal impresso, ainda como acadêmica, eu fui toda orgulhosa, porque eu tenho uma história de jornalismo familiar, né? E eu fui toda orgulhosa mostrar a minha matéria pro meu avô, que na verdade é pai do meu pai. Que era jornalista? Ele era jornalista. E aí eu fui super empolgada, né, orgulhosa, mostrar, olha, avô, minha matéria. Que bacana. E ele bateu o olho e falou, quem é Márcia Cristófoli? O nome do teu pai é Farias, tu tem que Morreu de o desgosto, Farias. Nenê. E aí aquilo me deixou muito triste, porque eu sabia o quanto eu tinha magoado. Então, eu passei a usar o Farias por conta do meu avô. Depois que ele morreu. Aí ele morreu e eu me senti autorizada a voltar pro Cristófoli. E não vai reclamar mais. Foi isso que aconteceu. Então, eu assumi o Cristófoli de novo depois que meu avô morreu. Bom, devidamente apresentados, então, Nenê, vou puxar aí o cordão, né? A Márcia referenciou aí os 25 anos do Coletiva, que efetivamente hoje nos confere um status muito bom, Nenê. É bom 25 anos e vocês quantos? Nós 8 anos. Né? Mas tu mais, né, Márcia? 15.
Mas eu faço questão, sempre que a gente tem a oportunidade, né, Márcia, juntos ou individualmente, de registrar que esse ativo maior do coletivo nem é a audiência, é a credibilidade e o respeito que ele adquiriu. Credibilidade é uma loucura. E esse sendo um maior ativo, nós não nos apropriamos dele. A gente sabe que essa construção vem do Fuscaldo, do Vieira e do Luiz Fernando, que eram os antigos acionistas. E posso dizer, e tu sabe dessa história, né? Quando nos é oferecido a opção de dar seguimento ao portal, a negociação passava antes da questão econômico-financeira que caracteriza uma negociação de compra e venda, a garantia, né, e assegurarmos, especialmente ao Vieira, que é o pai da criança, que a gente jamais afastaria o coletivo do trilho em que ele foi criado e criou. Então, a gente, se não for competente o suficiente para melhorar, se fizer isso, pelo menos, já está assegurado que o coletivo vai ter longa vida, conosco ou com o outro, não importa, e seguramente se um dia acontecer algo nesse sentido, a gente também vai manter essa tradição de dizer, cara, quem ficar ou quem não ficar, ou na nossa mão até morrer, é manter essa seriedade com que o portal sempre se ouve. O Fuscaldo, ele faz uma brincadeira até hoje, né? Ele diz que tem uma cláusula no nosso contrato de compra e venda que se um dia a gente perder a credibilidade do coletivo, eles retomam. Ele, Fuscaldo e Vieira retomam o comando da empresa. Mas eu diria, pelo que eu sentia quando eram os três, Luiz Fernando, Fuscaldo e o Vieira, que o Fuscaldo era o menos envolvido. Sim. É porque o Fuscaldo, apesar de ter a formação, ele tem as duas, né? Ele é jornalista e publicitário. Ele enveredou pra publicidade, né? Quando eu era estagiária, a gente brincava muito com ele, porque ele dizia, eu odeio jornalistas. Ele adorava fazer essa O Fuscaldo tem uma história muito de um homem que trabalha bastante nos bastidores, no off, né? Nunca foi um cara de vitrine, de buscar... mas eu ele preciso... É tímido. Ele é tímido. Ele é tímido. Ele é. As pessoas não acreditam, mas ele exatamente, ele é tímido. Não, e eu também preciso fazer um registro, assim, que durante... eu fiquei na empresa como redação, de fato, lá, desde que eu entrei estagiária e saí editora. Durante 4 anos, eu trabalhei direto, então, com eles, né? Sendo os meus gestores. Muito mais o Vieira, sem dúvida nenhuma. Né? Eu sempre digo isso a quem eu chamo até hoje de chefe. Mas, durante todos os afastamentos do Vieira por férias, por qualquer saída dele da redação, quem tinha esse comando era o Fuscaldo. Então, assim, eu tive diversas oportunidades de atuar com o Fuscaldo, me dando todo o suporte jornalístico na ausência do Vieira. Como é fazer esse jornalismo tão sério, com tanta credibilidade, por tanto tempo, né? Num mercado que cada vez se comporta com menos seriedade. É difícil. Deixa eu fazer um reparo antes, Nenê. A pergunta é para ela, né? Não, pergunta sim, porque a jornalista porque eu não sou jornalista, então eu tô liberado para fazer treta, fofoca. Não, depois eu vou perguntar para ti como é que é se manter nesse mercado. Vai lá, Márcia. Não, jornalisticamente, não sei se existe essa palavra, mas assim, é difícil considerando o contexto que a gente vive. Considerando as nossas fontes, considerando o mercado que a gente atua, que é extremamente nichado. Mas, Nenê, sinceramente, assim, não é difícil quando a base é sólida, né? Então, assim, eu aprendi... O dia que eu me despedi do Vieira como equipe, de fato, que eu fiquei 4 anos lá, saí, passei 3 anos trabalhando como prestadora de serviço para eles. E aí passei a responder Essa história eu conheço toda. Então, passei 3 anos, mas assim, me despedi da equipe de fato. Eu lembro de ser agradecido no momento que eu fui agradecer o Vieira por toda a oportunidade. Eu disse para ele, aqui eu aprendi a ser jornalista de fato, né? E realmente, assim, foi uma escola para mim ter trabalhado desde a base da pirâmide, como eu digo. Por que tu disse isso, jornalista? De fato, tu teve uma outra experiência que eu tive algumas antes. Eu tive algumas experiências antes do coletivo. Eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu trabalhei com comunicação visual. Então, eu tive algumas outras atuações dentro da área da comunicação, mas não no jornalismo de redação, especialmente. Então, ali foi quando eu comecei a entender o que era uma rotina de jornalista, né? Então, e eu fiz o caminho natural. Eu entrei como estagiária, depois eu fui repórter, depois eu fui editora. Então, assim, eu fui calcando esse caminho que é muito natural de quem entra numa redação.
E eu acho que quando a gente tem essa base sólida, esse ensino muito forte, é muito natural a gente dar seguimento a isso. Então, para mim, hoje, é muito natural fazer esse jornalismo sério. Então, eu não aceito algumas coisas. A gente brinca, né? A história do comercial e o editorial. O comercial jamais vai falar mais alto que o jornalismo. Jamais. Isso está muito claro para toda a nossa equipe hoje. Vê a minha dificuldade, né? Percebe, né? Ele brinca, inclusive, que eu obedeço mais ao Vieira do que a ele, que é meu pai. Mas é muito nessa questão, assim, as questões técnicas do jornalismo, ela não vai mudar. Independente de como está o mercado hoje. Para a tua equipe? Nenê, eu sempre tive equipe, né? Então, assim, eu comecei numa equipe sendo a estagiária. E mesmo depois, quando eu saí de lá, eu já tinha sempre alguém comigo. E quando eu voltei, a gente muito rapidamente aumentou a equipe, né? Nós éramos 2 jornalistas, né? Quando eu voltei. E logo em seguida a gente teve mais o estagiário, e logo em seguida a gente aumentou mais. Então, assim, ter equipe sempre foi algo muito presente para nós. Só que eles sabem dessa minha história. E eu digo muito para eles assim, tudo que vocês estão fazendo, eu já fiz. Né? Todo o processo que vocês estão passando, todo o dia a dia de vocês, eu já vivi isso no lugar de vocês. Então, a redação ainda passa por mim na parte de orientações. Eu não consigo mais estar todo dia ali, não consigo mais fazer matérias, por exemplo, eu não estou mais nessa parte operacional, mas eu nunca consegui me desvencilhar totalmente da redação. Então, eles ainda passam muito por mim nessas questões. O Farias, me diz uma coisa, esse processo de informação e de opinião, enquanto ele influencia na área comercial? Nenê, tô com via na cabeça. Cara, eu tenho, ultimamente eu criei um mantra ao contrário, né, para criticar, né, que é a comunicação é o pior comprador do mundo, tá? Pior comprador do mundo. E se é italiano ainda, lá na Serra piorou tudo, né? Porque a comunicação vamos falar das agências, mas também de veículos, né? Eles vivem de influenciar, eles vivem de propor soluções para que seus clientes cresçam, apareçam, enfim. Mas eles acham que eles são low profile, muitas vezes. Eles não querem fazer de si. E na minha cabeça, que somos de uma geração parecida, né, os veículos acostumaram muito mal as agências. Então, quando as agências, por exemplo, querem fazer algo de si, por isso são más compradoras, elas querem de grátis, querem ganhar uma página, uma face, e aí não investem em si. Os veículos, por razões óbvias, acham que se bastam a si mesmo como forma de chegarem num patamar assim, bem mais importante. Então, é muito difícil vender para a comunicação. Para piorar, eu não sou jornalista. Então, tem 2 vieses. Assim, né? O primeiro eu não consigo me afastar, eu aprendo muito com porque lá no coletivo a maioria são mulheres jornalistas, né? E tudo gente nova. Mas a tua formação como homem de comunicação, cara, visual e está em áreas de marketing de grandes empresas, te levaram a ter um conhecimento... Sim. Na verdade, a minha grande vantagem, eu sou contador, administrador e quase advogado, mas na verdade eu sou vendedor. Quase advogado? Eu sou vendedor, né? 6, 7 eu parei com 3 anos e meio direito. Que legal. Fiquei de voltar, mas nunca mais me encontraram por lá e não vou voltar. Não te acharam? Não. E aí eu tenho uma passagem pela área financeira, que me deu uma boa base, né, da contabilidade, da administração, passei pelo banco, em diversas áreas do banco, então vai te dando assim uma multidisciplinariedade muito grande de tu tratar em várias áreas. Tive grandes mestres, Nenê. Eu trabalhei com o Luiz Otávio Vieira no banco, no Curtumivac, trabalhei com o Cláudio Strasburger lá. Então, assim, eu vi homens de sucesso não pelos seus negócios, mas como pessoas com história, com legado, com trajetória que, cara, eu fui bem ensinado. A convivência com o próprio Arísio, por exemplo, sempre me foi muito prazerosa de aprender muitas coisas dessa área aí. E passei por muitos setores, saúde, alimentação, calçado, curtume, banco. Então, assim, essa visão mais geral me favorece, né? Só que, assim, eu tenho, lá no Coletiva, que é a nossa conversa aqui, eu preciso me render a esses ditames, que esses jornalistas que acham que vão mudar o mundo ainda, né?
que eles têm. Então, eu não consigo me afastar. Eu digo, cara, Farias... Não, cara, eu não posso vender matéria. Não tem branded content, não tem publi editorial, não tem public post. Tá, mas se me pagar, eu não vou te noticiar porque tá me pagando. E também não vou deixar de te noticiar porque tu não tá me pagando. Então, assim, eu não mando no editorial. Agora, tem lá 15 matérias por dia, tem 17 pautas boas. Quem entra, quem sai. Então, vai dançar aquele que não tem um histórico com a gente, vai entrar aquele que tem um relacionamento com a gente. Então, é só por aí. Fora disso, Nenê, por uma boa proposta, um vendedor passa até a cadeira, até o computador, né? Mas eu não posso fazer isso. Ele vende a mãe e não entrega para vender de novo. Porque a Márcia não deixa, né? Eu me afastar disso daí. Então, e aí, Nenê, tem uma outra... Mas é muito difícil tudo. É muito difícil, é muito difícil. As pessoas perguntam como é que é trabalhar... Aí vem do chato do Nenê, aí vem o chato do Farias. Cara, quando começo a dizer isso, me disseram que tu é muito chato, que tu insiste. Eu digo, pô, gente... Vamos parar com esse termo, né, cara? Pega uma marca qualquer da comunicação, né? Aí o cara vai lá e coloca a marca dele no portal, aí o cara fica 1 ano contigo, nunca mudou, sempre a mesma coisa. Eu digo, negão, olha só, não faz mídia política, não me paga para ficar de bem com a gente, eu não aguento mais olhar para essa tua marca que todo dia na minha cara, até a cor desbotou já aqui na minha tela, né? Porque, cara, muda, faz e tal. Mas enfim, o que eu queria te responder é o seguinte... Nos perguntam como é que é pai e filha. Não é muito fácil, mas também é fácil, quando tu sabe muito bem esses papéis aí, né? Então, eu tenho muito claro, muita consciência de que eu cumpro um papel no Coletiva, empresto a ele um pouco da experiência de quem vem de outros mercados, mas nunca permitindo que isso seja mais importante do que o trabalho e esse compromisso lá com toda a história do coletivo. A gente hoje percebeu, Nenê, há algum tempo, que nesse mundo muito rápido e com as redes sociais do jeito que está, tudo é muito consumo muito rápido, já muita gente não consegue ficar mais na frente de um desktop e vendo as notícias a todo instante, né? Fomos para o áudio, criamos a Coletiva.rádio, criamos a Coletivo.tv, mas isso é papo mais adiante. Eu não sei se eu te respondi, eu acabei fugindo do assunto, dizendo o que eu queria dizer. Para variar, né? Para variar, né? Mas já encerro aqui para deixar a Márcia falar um pouquinho. É que, na verdade, também, tu fosse o primeiro grande comercial da Coletiva. Né? Sim. Nunca teve, né? A gente sempre disse isso. Eles deram representante, tentaram até eu ser representante. Mas sabe que uma coisa, né? Quando eu assumi, ele se juntou comigo depois, né? Então, sim, assim, eu me lembro. Tivemos foi imediato. Exato. Tivemos muitos encontros, muitas conversas naquele início. E foi bem... E assim, vou ser bem sincera, foi bem desesperador, assim, até que ele viesse. Porque jornalistas, por essência, a gente não sabe vender. Ele diz... Não gosta. Não gosta, tem vergonha e raiva de quem vende. A gente não é alimentado, a gente não é incentivado a essa veia comercial. Então, aliás, isso... tem uma matéria do Pino Marcondes, há 2 dias atrás, sim, lá, falando exatamente isso. O jornalista não entende do negócio o jornalismo. Bem importante. Exato. Sabe que ele me forçou, eu falei com ele, quero trazer ele. Para falar sobre isso. Ele é ótimo, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Então, realmente, assim, é muito complexo. Por isso que eu não... E a gente também fala, né? No caso do Vieira e do Fuscal e do Luiz Fernando, nos 2 primeiros anos, além de terem uma dificuldade natural das suas áreas de origem, seja jornalismo, seja publicidade... era uma outra época também, né? Muito mais... A gente brincou, gravei agora há pouco com o Fuscaldo dizendo isso. Eles chegaram quando tudo era mato. Então, realmente, eles tiveram que capinar esses espaços. Né? A gente está falando disso em 99, 2000, ali, 2000... 2000. Me desculpe, cara. Não. Eu acho que quem sofreu mais foi tu e teu pai. Mas é que... Mas, Nenê... Não, mas isso não. Deixa eu falar. Deixa eu... Só um pouquinho, tu já vai falar. É só porque eu vou dizer o seguinte, Nenê. A gente pegou um negócio muito... A gente sempre fala isso. Em termos de negócio... Não, tira a minha fala. Muito ruim. Muito ruim. Isso a gente já contou. Tu tá sendo bacana. A gente já contou essa história várias vezes, inclusive com o Fiscal do Vieira junto. Então, assim, a gente não tem problema em dizer. Em termos de negócio, muito ruim. Mas, meu pai fala uma frase sempre que, assim, também nunca se teve um negócio tão fácil de vender por conta dessa credibilidade que eles criaram. Então, por esse lado, foi um pouco mais fácil a nossa vida do que a deles. Tanto que rapidamente a gente conseguiu virar essa chave. A minha definição, Nenê, é o seguinte: era um puta produto e uma merda de negócio.
né? Mas aí, não é porque o negócio era ruim. Quando eles se direcionam para onde estava o dinheiro, que era a agência de propaganda, eles mantêm coletiva com o estagiário lá atualizando e cumpriu o seu papel, mas assim, não era mais um negócio para eles. Eu nunca, não tem por que não dizer isso, mas assim, quando nós entramos, coletiva tinha um anunciante fixo pagando R$ 1.500 por mês. 1.500. Era tudo, tudo permuta e tal, blá, 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 e era isso. Quando a Márcia começa, e ela diz, quando era um desespero que meu pai viu, porque eu estava no outro negócio, eu dizia, a Márcia dizia, pai, não estou nem mais no miojo, eu estou só no caldinho. Porque R$ 1.500 não pagava nem o aluguel de uma sala, porque quando nós compramos, tinha uma outra condição, além de manter a credibilidade, saiam daqui, porque a estrutura física vai se mudar e o coletivo não vai junto. Então a Márcia teve que despencar a Carlos Gomes abaixo, achar um lugar para dali a 2, 3 dias a gente começar a trabalhar. E aí eu disse, Márcia, eu comecei, vou ficar um dia contigo, lá 2, quando eu vi eu estava 4 dias por semana no coletivo. Márcia, eu falei o seguinte, eu vou descontinuar lá, o teu irmão toca o negócio e eu vou vir te ajudar aqui. E aí realmente assim, o Vieira, a coletiva tinha um escritório de venda que não vendia, né? Enfim, também não vou fazer julgamento de mérito. Eu disse, Márcia, faz o seguinte, eu não posso onerar um negócio que não fatura. Então, vamos dispensar essa empresa que vende, que diz que vende, e a comissão que se pagarei ela, tu me paga e eu venho vender para ti. Então, no primeiro ano, eu a Márcia, eu vivia só realmente dos 20% da comissão de venda, e assim que foi, nem era funcionou. 20 no início. Né? Nem era 20, mas enfim. Então, eu assim, de um lado eu não onerei, né? Não levei a minha estrutura de vida para depender do coletivo. E aí, Nenê, foi... já sabe dessa história, foi assim, esquece lá o jornalismo, esquece a tua faculdade e é porta a porta. Nenê, olha só, eu comprei a coletiva. Não sou laranja deles, está aqui o contrato de compra e venda. Eu não sou, o que não prova nada, mas enfim. 70% não acreditou. Não acreditou. Não, é laranjinha deles. A gente chegou a fazer 5 reuniões por dia. A gente foi a lugares, assim. E aí, gente foi a 2 lajeados fazer reunião, gente, assim, de pegar o carro. O que o Nenê fala é muito interessante, né? Por conta de não serem vendedores, por conta. E o Vieira diz, o Breno foi comercial da vida inteira do Coletiva. E por outro lado, tinha a Move lá atraindo os olhares dele. Então, quando nós pegamos, realmente tinha isso daí. E aí o que a Márcia fala? Márcia, nós temos um negócio que não se paga. Temos um produto que não tem restrição, rejeição. Muito bem aceito, não tem rejeição nenhuma. Só que assim, nós estamos num mercado difícil de trabalhar. Mas vamos lá, e como é que a gente vai fazer isso? Cara, nós vamos ter que bater forte, bater forte, bater forte, bater forte. 3 meses depois, a gente já tinha um faturamento para pagar os custos coletivos, pagar as contas da Márcia, as minhas esperaram um pouquinho mais, fui para o SPC, tudo bem, né? Dali a 4 meses a gente já começou a sobrar um dinheirinho até para investir, já começamos a ter mais gente e contratar, e hoje, cara, a gente tem aí então uma estrutura, sabe? Ninguém vai ficar rico com jornalismo, com a comunicação, não sei que já nasce herdeiro, né? Mas dá para pagar as contas e dá para principalmente cumprir um trabalho que a gente acha que é muito importante. E eu digo isso aos nossos clientes, né? Cara, olha só, nós hoje somos uma grande vitrine, somos um canhão para poder expor a marca. Ninguém vai vender mais porque está no coletivo. Não é essa a proposta. Nós vamos falar da tua imagem, da tua reputação, dos teus feitos, do teu legado. É o que eu digo para os meus caras, não penso que vocês vão... Guarda um pouquinho da tua verba. Não vou garantir isso aí. Para trabalhar a tua imagem. É importante, porque se não fizer isso, um outro vai ocupar o teu espaço. Talvez não seja nem tão bom quanto tu, mas vai pagar e aí tu não quer, porque tu é low profile. Aí tu não vem, um outro vem aí, um Pablo Marçal e se implanta aí no negócio. Bom, para concluir, esse crescimento nosso também se deve a uma estratégia comercial, né, que eu vou falar aqui para ti agora. Eu ouvia falar assim, tabela com 90% de desconto, o outro com 90%. Cara, meu Deus, que mentirada é essa, né? Ou seja, os caras têm uma tabela, mas violenta. Então vamos violentar também. Então, hoje, o mote do comercial do coletivo é o seguinte: todos podem estar nessa mesma vitrine. E eu trato desigualmente os desiguais. Nenê, quer ter a marca com a gente? Olha o teu orçamento e olha qual é a tua capacidade de poder uma coisa que é para ser boa, virar dor de cabeça, porque se eu tiver que dividir no mês que vem com a guia do Fundo de Garantia, eu vou dançar. Então, para ter gente
sempre. Eu vou ter lá o grande anunciante que realmente paga a tabela, mas vou ter... Eu conversei essa semana com a Rádio Nativa do Alegrete. E está vindo para o Coletiva lá do Alegrete. Mas também está vindo da Litoral Mania, também chegou o Correio de Cachoeira, a Oceano de Rio Grande. Então, nós estamos começando agora num momento em que nós estamos abrindo mais possibilidades e para todo o Rio Grande do Sul. Nós nunca vamos passar do Mampituba. Não eu temos gosto essa muito da frase, pretensão. eles é mais caro não estar no Coletiva do Hoje que é estar. mais caro não estar do que estar no Coletiva, porque se o concorrente está, tu está perdendo espaço. Mas sabe uma outra coisa que eu acho importante, assim, ressaltar essa questão do sucesso comercial, graças a Deus, que a gente tem aqui. Tem uma coisa esse muito estofo. bacana também de vocês, que vocês não são chapa nenhuma. A gente também vai chegar lá, a gente vai chegar lá nesse lugar. Mas assim, Nené, quando eu entrei no Coletiva, nós tínhamos o Coletiva, a Move, que na época era pública, e a Coletiva EAC ainda, lembra? Que era a Escola de Estudos Avançados da Comunicação. Que ainda é um sonho nosso, né? Que ainda vamos lá. Mas assim, eram 3 empresas, né? A dividir a mesma estrutura, enfim. Então, quando às vezes algumas pessoas me perguntam, qual foi o segredo desse sucesso? Qual foi a girada de chave? Talvez não tenha tido uma única ação. Mas ter uma equipe 100% pensando só no Coletiva, eu tenho certeza que fez toda a diferença. É a principal... Porque Claro. a gente não divide a atenção, seja jornalística ou comercial. Então, tudo é pensando no... E a gente também fala, né? Eu sempre digo, não é porque eu vendo impressora que eu tenho que vender cartucho. Então, assim, o meu negócio é comunicação. Eu não vou desvirtuar desse assunto. Porque falando sobre política, economia, saúde, etc., tem muita gente e fazendo muito bem esse negócio. Então, assim, eu sou... Como é que tu diz? Eu sou rei... Eu prefiro ser rei... Cabeça de rato que rabo de leão. Do que rabo de leão. Então, assim... Gente, onde eu estou, onde eu atuo... eu sou o líder da gente mesmo. Até porque vocês têm um grande princípio, vocês não são realizeiros. A gente tá o quê? Não são realizeiros. Exato. Então, isso também é uma questão importante, né? Essa seriedade com que a gente carrega o portal... tem Escuta, muito... tu me mandou isso aqui, mas o que quer dizer isso? E mais do que isso, né? A gente também tem um entendimento, assim, que... eu sempre digo isso, e eu vou falar isso, uma questão muito técnica, assim. Todo jornalista de redação deveria, uma vez na vida, ser assessor de imprensa e vice-versa. Para eles entenderem o quanto eles se retroalimentam. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de viver os 2 lados do balcão. Então, eu tenho uma relação muito boa com as assessorias de imprensa... Por conta disso também, de poder dizer, olha só, este teu release não me serve, ou pelo menos não do jeito que tá. Ou eu vou pegar disso aqui o que me interessa, botar numa linguagem que é aquilo que o meu público sabe, que espera de mim, né? E além disso, eu não vivo de release, né? Graças a Deus, o Coletiva tem uma credibilidade altíssima, que não sente, toda vez que entra alguém novo na redação, é muito comum a pergunta assim, tá, mas da onde vêm as pautas? Gente, de absolutamente todos os lugares que vocês podem imaginar. Do meu WhatsApp, do WhatsApp da minha equipe, do Facebook, do Instagram, do e-mail, de um telefonema, de uma ida num evento e ouvir algum assunto. Nenê, deixa eu te dar dois testemunhos aqui. Esse cuidado que tu referes aí é importante. Teve um conglomerado midiático, como a gente diz, que estava com um problema sério, porque numa entrevista, e aí o nosso repórter não vai ligar para o RH da empresa saber qual é a função do cara. Mas o cara se auto-intitulou numa determinada cargo e foi para o ar com aquele cargo. Beleza? Um dia o cara sai desse grupo e entra com uma reclamatória pedindo equiparação salarial porque ele printa a matéria do coletivo e isso aí acontece toda hora. Ou o seguinte, né? Olha só, o fulano de tal lá fechou o negócio lá, o jornal, e não me pagou. Denúncia. Então, cara, tem que filtrar, não é esse o nosso papel. Mas eu queria colocar um outro segredinho que eu acho que é importante relatar. Até porque isso não soma. Não. Vai dar clique, vai dar audiência, mas não estamos aí para isso. Quando a Márcia sai do Coletiva e vai trabalhar numa empresa que presta serviço para o Coletiva e outras empresas, a Márcia realiza, enquanto prestador de serviço, a primeira pesquisa do Coletiva
naquela época. Isso foi 2009, 2010. 2012. E faz a primeira pesquisa. Não, depois de 2014. Tá. Faz a primeira pesquisa para o Coletiva. Ela conduz, até eu me lembro que eu fui nos grupos focais que ela fez, eu fui lá falar a minha impressão. E disse, olha, Vieira, olha, Coletiva, tá aqui o que o povo pensa, quer, acha e espera. Só que, talvez por já estar num processo de não investir mais, nunca pararam para analisar e investir. Quando nós assumimos o Coletivo, a Márcia tem na cabeça dela os frutos daquela pesquisa grande que ela fez, para dizer o seguinte, cara, tem muita cara de jornalismo. Cadê a PP? Cadê o PR? Cadê o marketing? Cadê venda? Cadê cine, foto, vídeo? Não tem. Então vamos mexer nesse conteúdo. Cara, tem muita cara de Porto Alegre. O interior, se somar tudo, um PIB é maior, o equivalente ao da capital. É um clamor deles, né? E eles querem espaço. Eles querem espaço. Aí nós abrimos lá uma editoria, para não chamar de interior, pelo RS. Então, ali vem tudo que vem dos veículos e agências, está ali. Então, a gente abriu um espaço. Abrir espaço para academia. O que a academia forma, o que o mercado espera? Sabe que eles se conversam? Não adianta o cara estar lá, não sei aonde, formando um jornalista, se daqui a pouco o viés daquele mercado não é aquele olhar ali. Então, essas questões nos preocupam. Então, a Márcia também teve esse acerto, que quando chega no Coletiva, ela tem um diagnóstico do que o pessoal gostaria que acontecesse. E nós cumprimos esse caderninho. Nós passamos de 1,5 milhão de acessos ano, quando nós compramos em final de 16, para 5,5 milhões no pico da pandemia, sem nunca ter impulsionado nada. Nunca pagamos um tráfego pago, nunca fizemos um ADS, nada, só no orgânico, né? Claro que com o tempo tu começa a já dizer, cara, olha só, o pessoal tá indo pro áudio, tá indo pro vídeo, vamos lá no podcast do Nenê, que é lá que a coisa tá bombando. Então, assim, tem que se adaptar, tem que se atualizar. E nesse ponto também a gente acho que tá caminhando bem, né, Márcia? Coletiva hoje, diria que eu não vou... Fala, Nenê. Pode puxar o saco. Fala que eu gosto de ouvir, Nenê. Talvez eu me incomode, mas eu acho que é o segundo. Do Brasil? É. Na verdade, né, sabe por que eu vou dizer que eu sou a primeira? Com todo respeito a todos os outros. Não é uma postura arrogante, de verdade. É porque nenhum outro entrega o conteúdo tão abrangente quanto nós. É só nessa questão. E é por isso que a gente diz que a gente é líder da gente mesmo. Porque nenhum outro conglomerado midiático ou portal, eles são ainda mais nichados do que nós. Então, a gente tem meio e mensagem muito focado em publicidade. Próprio Mark, mesma coisa. Acontecendo aqui. O Comunique-se era muito do jornalismo. Esses terminaram. Os jornalistas e companhia. Marcinha, Próprio Mark, meio mensagem, estão no caminho... Mas o Nenê, o presidente Dario Nunes diz assim... E vocês estão subindo cada vez mais. O que eu quero dizer isso é que, assim, eles são ainda mais nichados do que nós, né? Então, assim, num mesmo lugar, algum veículo nichado, que entregue a gama de... os braços, né, os tentáculos da comunicação como eu entrego, eu não conheço, tá? Então, por isso que eu não tenho medo de ser arrogante, é porque eu realmente não Márcia, conheço quem faça. O presidente Dario Nunes diz assim, né? Farias, eu quando vou Brasil afora aí, e os caras começam a falar de não. Lá no Sul, nós temos um portal de notícias, e ele é jornalista, mas que cobre todo o segmento da comunicação, né? Verdade. Então, isso muito... Aqui não tem. Não tem. Muito nos orgulha, né? Enfim, alguns projetos foram ficando aí pelo caminho, mas... Aliás, o Luiz Fernando está tentando fazer um, né? É o Sler, né? Slir. Como é que é o nome? Slir. Slir, eu acho. É com E, né? Um E só. Mas, Nenê, de qualquer maneira, olha só. A gente está nesse mundo digital, Nenê, e eu e tu, nós nascemos no século passado, analógicos. Hoje temos mais passado que futuro, como diz a Márcia. E quando eu aprendo uma palavra aí no mundo da tecnologia, já inventaram uma outra, eu tenho que correr atrás e perguntar, Anne, Márcia, o que quer dizer isso aqui, né? Desculpe te interromper, eu gosto com o dado. O dado começou com a palestra, o mundo mudou meio na minha vez. Bem na minha vez. Eu digo, dado, agora não é mais assim. É todos os dias. Mas, Nenê, tu vê essa coisa maluca, Nenê. Aí tu, cara, vamos pegar esse público que está flutuante, está por aí caminhando e vamos ver se a gente alcança eles, já que não pode estar lendo o portal a todo instante. E vamos no áudio.
Aí criamos a Coletiva.rádio, uma emissora de classe AB. Você sabe que pode dizer classe, mas assim, não que seja ruim, tá? Você é comunitária? Como é que Não, é uma rádio online. É uma rádio online, digital. Mas ela é uma rádio de modelo musical. Ela é genuinamente musical. Não sabia. Ela é online. Ela é online. A gente paga todos os tributos normais. Ah, é? Sim, paga ECAD, paga tudo. Tá escrito na Secom lá, blá. Mas aí, Nenê... merda desses ECAD aí. Nenê, eu não tô no dial. Mas se eu for em Melbourne, Chicago ou Passo Fundo, todo mundo vai me ouvir. Eu vou te trazer um dado agora aqui, que para mim ele é arrepiante, assustador, Nenê. Porque o acesso por IP, ele é preciso. Não tem a moça cantar ibope, ele é preciso. Eu sei de onde é que o cara me acessou, quantas horas ficou logado, qual é as horas que eles mais... Tu sabe de onde é que o cara vem no digital. E a métrica de agosto, posso te dar dos outros meses também, mas a métrica de agosto, que é a mais recente, a última, diz o seguinte, que o acesso na Coletiva.rádio em agosto veio de 2.413 cidades. Quantas tem o Brasil, Nenê? 5.500. Metade do Brasil. E pasme, 86 países. Eu disse, não, só um pouquinho, eu não acredito. Estou mentindo pro tio aqui. Estou mentindo pro tio. Mas é. E caiu, né? Era 90 países, agora caiu para 86. Que merda, né? Pô, caiu a audiência. Mas, enfim, esse é o mundo digital. E, Nenê, a gente não fez nem 3 anos de rádio ainda, e agora em agosto a gente atingiu 3 milhões de ouvintes únicos. Ouvinte único, né? Lembra? O cara pode entrar 10 vezes por dia. Vai contar uma única vez. Então, tu sabe que isso é um pouquinho mais amplificado. Aí tu pega a Coletiva.tv e tu pensa assim, cara, tu sabe que a Coletiva.tv, ela tá na plataforma da Sul TV lá, do Sling, né? Canal 168 só roda... Do Totti? Onde do Totti também tá, não é do Totti, é do Sling lá, né? Isso, tá. Isso. E aí, pobre. Isso Sling pobre, pobre menino rico. E aí tu pega uma métrica, pensa assim, pô, eu faço lá o Fala Mercado, o Conselho Marcas, ninguém recebe toda semana, o Recontar que tu participou e tal. Todo. Aí tu vê o seguinte, cara, tô no Rio Grande do Sul, então tô nadando de abraçada aqui. Não, Nenê. Aí tu vê assim, agora... Ontem a Anne me passou essa métrica. Agora em agosto, 37%. A Anne está aqui nos assistindo. Ah, é, ela está aqui nos estúdios. Louca, mas ela está ouvindo a fofoca tudo aqui, já cansou de ouvir. 37% da audiência da Coletiva.tv, o senhor, inclusive, é assistido, está em São Paulo. É tipo assim, mas um pouquinho, cara, como assim São Paulo? Sabe que isso me surpreende com a coluna também? A maioria dos meus leitores hoje estão em São Paulo. Estão em São Paulo. Mas aí faz sentido, porque tu pode estar aqui debatendo um assunto, mas um mercado, sei lá, vou dizer, mais profissional ou mais numeroso, não importa se é um professor da URGS, que a mais está batendo papo com o Nenê, se o assunto interessa, ele consome mesmo. Né? E aí o Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos, é o terceiro no ranking. Rio de Janeiro vem antes do Rio Grande do Sul. Então esse mundo realmente do digital, Nenê, tem 2 vantagens. Eu sei que isso é uma coisa que tu talvez não vai perguntar, mas quer saber. E os negócios? Porque nós estamos hoje com o portal, a rádio, a TV e a revista que voltou agora totalmente digital. Que nós queremos continuar produzindo e transmitindo conhecimento que tu não pode fazer no portal. Então lá as matérias de profundidade... justificativa por que mantê-la. Bom, achei coerente. E aí, Nenê? Que o hard news ele não permite essa profundidade, porque o portal em si, ele se propõe a ser factual, né? E a revista, na verdade, é isso, é tu poder abordar um assunto em profundidade, de olhar para frente e tentar traçar caminhos possíveis para se atingir aquilo que o mercado está pensando. Só para concluir, Nenê, são 4 negócios hoje totalmente digitais. E tanto quanto... Independentes ou não? Independentes. Independentes, rádio, mas que podem conversar entre si. Sim, mas são empresas diferentes. Ele quer saber do negócio empresarial, né? Na rádio nós trouxemos o Luciano Costa e o Rafael Sequim, são nossos sócios na rádio, que são os caras que tocam atividade fim, né? Eu esqueci de falar um parênteses, na rádio não que seja ruim, né? Mas não toca axé, pagode, sertanejo, que mais me respeita, né? Mas assim, não é ruim. Vai de Ana Vitória, Pink Floyd, assim, um público jornalista publicitário, tá?
E vocês têm 2 sócios? Temos 2 sócios. E na TV nós temos também um sócio, que é a obra produtora, que é responsável pela captação, edição das imagens e tal. A produtora é onde eu vou lá gravar? Não, lá é o estúdio só. Deles? Não, também. É que nós já mudamos. Não, o Nenê foi sempre lá na box. Ah, é? Foi lá na box? No Fala e no Recontar. Nós ocupamos um espaço na box, numa parceria que nós temos com eles, né? Mas a produtora obra é que é a nossa sócia no negócio. Então, que é quem operacionaliza a atividade fim, é a obra. Então a Márcia... Mas a gestão... É nossa. É nossa. Mas além da gestão, Nenê, a produção de conteúdo é nossa. Então a gente continua produzindo o conteúdo para todos esses canais, entregamos a atividade fim para pilotar, assim como a Márcia cuida de portal, os guris lá tocam a rádio e a obra toca e vem novidades por aí. Eu não vou poder falar hoje, logo mais a gente eu vou falar, vem uma novidade que Nenê, como diria aquele cara do ICL lá, o Eduardo Moreira, cara, vai ser para matar, vai ser para arrombar esse mercado aí. Vem com uma novidade muito boa aí. E nós vamos te dar em primeira mão. Fica tranquilo. Eu quero te perguntar o seguinte: comporta tudo isso? Sim. Farias, ou tu acha que tu está trabalhando muito mais? Não. É isso que eu quis dizer, não, né? Também, né? Fora a Márcia te incomodar. Eu fui sucinto, né? E até sutil para dizer o seguinte: negócios digitais são muito mais fáceis de administrar. Porque Sério? Sim. Porque além de vender... Porque o custo deles é menor, né? Além de vender, Nenê, eu cuido do nosso dinheiro, né? E muito mais porque eu sou pai do que por ser competente, né? Jornalista não sabe contar, não sabe fazer conta direito, né? Fazendas no interior, tá certo. Então a gente está... Acionista, distribuindo meus investimentos. Mas assim, Nenê, eu estou preparando mais gente. Eu já tenho hoje mais 2 executivas, nunca teve, né? Não tinha vendedor. Executivas de comerciais. Que Mas tu está preparando... Tô preparando. Dentro do teu time. Exatamente. É difícil arrumar sucessor, porque ser vendedor, né, não é uma coisa que tu aprende na faculdade, né? Como eu digo, independente das formações que eu tenho, eu sou vendedor. Eu me caracterizo e me vejo como um vendedor. Isso é nato. Isso tu não transfere. Isso tu não transfere, né? Sabe disso. Então, mas a gente vai tentando preparar, porque primeiro eu não sou eterno, né? Segundo, tô cansado. Eu tenho um acordo com ele, tá, né? Essa parte do não sou eterno. Eu tenho um acordo muito sério com ele, que assim, o dia que ele morrer, no dia seguinte eu tô vendendo coletiva. Aqueles que quiserem comprar o coletiva, torçam pra ele morrer. Não, e na verdade eu valho mais morto que vivo. Eu diria o seguinte, né? Sem medo de afirmar. A partir da entrada do teu pai, tu virou outro. Teu astral mudou. Claro, mas gente... Mudou. Mas com certeza é ter a tranquilidade. Aquela pressão claro. do trio Maravilha não te deixava... Mas é que, gente, agora não, né? Mas com a chegada aqui dele... tu sabe que tu tem um cara de confiança. Claro. Tu tem o colo. Claro. Que é o mais importante de tudo. E vou dizer pra você, gente, não é tão difícil, assim, trabalhar com pai, tá? Não é tão difícil assim, não. Claro que a gente tem... É só medir a merda, né? Não, e a gente e dá merda. E dá merda. Não, tem vezes assim, que eu tenho que lembrar que eu sou pai. Tem que lembrar, sutilmente, olha, eu sou teu pai. Gente, assim, dá a briga, mas com certeza dá briga. Dá várias brigas entre a gente. Mas assim, o a amor gente... fica. Não, e mais do que não é do trabalho. Sim. Porque eu respeito... Normalmente a gente briga por questões pessoais. E da convivência. Pô, o dia inteiro com essa mulher aqui, ela o dia inteiro do meu lado, não tem como não ter uma treta. Mas assim, ó, eu... Principalmente num tempinho que ela teve meio louquinha. Sim. Não, Nenê, olha só. Eu acho que eu não saí dessa fase ainda, Nenê. Ô, Nenê, olha só. Primeiro, ela não usa meu nome. Ela é gremista. Só pra me encher o saco. A família tem toda uma história de coloradismo. Fez o neto gremista também? Óbvio, sim, né? aí já casou com um gremista, né? Meu neto, coitadinho, tá indo para ser gremista, sabe? Então, assim, não tem como não dar treta ele faz assim, ele tem 4 anos, né? Ele faz assim, ó, filho, o que o Grêmio é? Daí ele faz assim. E o Inter, ele...
Tá bem treinado. E espera já. ganhar presente mesmo assim, né? E É eu vou brincadeira, dar, e o né? vô vai dar. Nós vamos dar um jeito nele, Faria. E não, ele quer ganhar presente do Grêmio e o vô vai dar. Não, mas olha só, eu sempre digo assim, ó, quando ele se juntou de fato, foi quando me deu a tranquilidade de que eu podia, então, me dedicar àquilo que eu sabia fazer. Tu tem alguém ali? Eu tenho alguém que vai fazer o que eu não sei fazer. E eu até vou te dizer assim, né? Eu digo, porque a vida inteira eu ouvi dele assim, tu perde dinheiro porque tu não gosta de vender, porque tu seria uma excelente vendedora. E eu sempre te digo, eu não tenho medo de te dizer, né? O difícil eu faço, o impossível me dá 5 minutos. Eu vou me virar, eu vou aprender. Como no início eu tive que fazer. Mas eu não tive faz que parte do aprender. teu perfil. Mas não, eu não Ninguém gosto. te enxergava. Nenê, Eu não Ninguém gosto. te enxergava Nenê, como eu vendedor. chego no... Eu não gosto disso. Nenê, Deixa que... E ele brilha o olho É, na venda. Nenê. Eu vou me Eu. lembrar. Só um pouquinho. Eu me lembro, Nenê, da primeira venda que ele fechou. Eu me lembro da cena. A gente estava numa sala que a gente trabalhava lá na Cristóvão ainda. Uma Essa eu não salinha conhecia. minúscula. Não conheceu. Tu conheceu a outra, a da Ramiro. Pra trocar de ideia, tinha que ir pra rua, né? Não dá nem pra mudar de ideia. Exatamente. Ah, é? Exatamente. Era uma salinha minúscula, enfim, mas comportava a gente. Sim, sim. Juro pra vocês, eu vi esse homem, ele pulava. Ele literalmente pulava vibrando a primeira venda. Foi a primeira venda e depois ele pulou de novo com a primeira venda fora do mercado da comunicação. Foi uma grande incorporadora. Cara, no terceiro mês eu fechei com a Melnick. Eu não ia falar o nome, mas enfim. Desculpa. Ele dava Pode pulos, dizer, claro, ele pode. dava pulos, assim. Então, Até assim, porque são amigos. Até ela alguém- me chamou a atenção no meu podcast lá, eu não sei o que a gente foi falar, né? Gente, Ela disse, editora, não fala Nenê, isso. não Mas, sei Nenê, se eu cheguei no Coletiva lá e aí na primeira semana eu tô lá sentado, eu tava meio acabrunhado. Tava num processo Eu tava- de depressão. Eu tava saindo de um processo depressivo que clinicamente me acompanha, né? E eu olhava assim, e a Márcia tinha 4 clientes para emitir nota fiscal, ela levava 2 dias Eu para emitir. morria fazendo Mas, aquilo. Márcia, como é que tu não... Juro, Nené. Eu ligava, Laurita, beijo, te amo. Eu ligava 50 vezes pra Laurita e dizia, Laurita, mas esse campo aqui, o que quer dizer isso aqui? Então, Não, assim... claro que Já tem um era lance assim, eletrônica? ela tá ali... Ela já era eletrônica. Já era eletrônica. Não, 2 e aí era dias. assim, eu tinha que acessar banco, eu tinha que puxar extrato, eu tinha que ver com o representante comercial Tudo da nota. aquilo que não tem nada a ver Gente, contigo. eu achava aquilo um tédio. Enquanto isso, a redação bombando, É. a minha Diga-se sócia de na passagem época, a que- Gabi, tomando conta e eu pensando, meu Deus, é aqui que eu quero estar, não aqui. Então, assim, a chegada dele foi realmente um alívio pra mim nesse aspecto. E hoje eu acho que a gente tira de letra, assim. Não É tinha ninguém claro, do teu lado na época? na redação tinha a Gabi. Não, sobre... Pra cuidar das- tudo era tu. Nada. Eu fiquei 90 dias trabalhando sozinha, fazendo toda essa parte. Nenê, eu E me os lembro. sócios também não te ajudaram nisso? Não, eles foram muito parceiros, assim, muito parceiros mesmo. E aí eu falei, citei o nome da Laurita, porque a Laurita é funcionária deles, né? Sim. Então ela me deu todo o sócia suporte. Não. Não é sócio. Não. A a Lau é Luana da. tinha vindo sócio. É, a Não, a Luana Luana e saiu, a não. Aira. Não, a Luana saiu. A Luana saiu agora. Mas, Aira, assim, Aira, a Aira, sim, é sócia. Mas, assim, me deram todo o suporte. Mas eu ligava 50 vezes, porque eu nunca na vida tinha visto um sistema daquele. E aí tinha que descontar o não sei. Enfim, era um caos. Então, realmente, assim, ele chegou pra me dar essa tranquilidade. E é como tu disse, é uma tranquilidade de alguém que não vai me passar a perna, É isso que não vai aí, me né? enganar, que Isso é não a melhor vai coisa do me mundo. ludibriar. Exato. Assim como Tem nós duas temos co- lá o nosso neto, o Diego, Diego. cuidando das coisas. Porra, Nenê, é eu tenho... tranquilo. Exato, Nenê, a gente não sabe- vai se engalfinhar. Nenê, tu sabe que no passado eu tive negócios, sócios diversos, quebrei a cara em alguns, outros, enfim. como tá? eu, como tu, nós sofremos muito, Fabiano. Mas enfim, isso A nossa faz vida não, Mas isso não foi, faz parte. como não foi mole. Não foi, Faz- mas deu muitos aprendizados, né? Mas então, isso e o é principal verdade. deles é o seguinte, tu acabaste de definir, e, claro, serve para muita gente, e outros têm outro modelo, não é uma questão de achar Certo ou errado, é o que te serve. É, melhor. É o que serve a cada um. Eu digo, cara, hoje eu só quero sociedade com meus filhos, eu tenho com os dois. Porque eu não vou roubar deles nem eles de mim, outro que entendeu, faz? cara? Comunicação visual, herdou Aonde? a carteirinha. Ele tá lá em Cachoeirinha, lá. Mas o que ele imprime? Fala Tudo. dele. Imprime, Tudo. vende, instala. Vende, imprime, É, instala, só que resolve, não- cria por que que projeto. nunca me Mas, visitou, cara? vamos falar, mas bem menor, né, Nenê? Bem menor.
Mas, enfim, essa é uma questão, assim, de que vale a pena. A outra coisa que eu queria falar, Nenê, e eu gosto de falar, e aí eu vou dizer assim, eu gosto de falar como pai. Não é como sócio, não é como profissional, não é como amigo da minha filha, como pai. E o mercado precisa entender isso, porque a tendência do mercado é procurar o tiozão, que é puta velha, que é experiente, bom de negócio e tal. Então, e a Márcia, para piorar, é uma observação de 8 anos, né? Era jovem, mulher e tal, então algumas barreiras. Bonita, algumas barreiras. inteligente, tem uma porrada de coisa aqui. Eu sei o que ele vai dizer, então eu vou interromper. Eu já concluí, mas assim, né? Eu tenho algumas mágoas, inclusive no mercado, em relação a essas coisas, tá? Por isso que ele citou isso. Porque eu tive pessoas que eu procurei que eram minhas amigas, não. Mas assim, que eram muito próximas quando eu servia para elas, né? Quando eu era editora, que eu procurei quando eu voltei pro coletivo. E eu procurei para falar de negócio. E eu levei 2 anos e nunca me receberam. E ele fez uma ligação e o tapete vermelho foi estendido. Então, sim, tem muito isso. Eu tive embates, inclusive, confrontos com homens, de discussões, assim, de questionar. Se fosse desse lado da linha falando um homem mais velho, teu comportamento seria o mesmo? Ou é porque eu sou uma mulher jovem daqui falando? Então, eu tive muitos embates. É por isso que essa tranquilidade também é boa para mim. Graças a Deus que tu não é uma pessoa que se ressente ou tenha... Não, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é eu quebro pontes com a mesma facilidade que eu refaço elas. Então, isso a gente... Tu já me mostrou 500 vezes. Quer dizer o seguinte, é bom que o mercado saiba disso, né? Que é uma frase de minha autoria, muito particular, e eu dizia que o mercado tem a tendência de procurar esse caminho aí, né? E a Márcia às vezes é visível, assim, por que ele fala contigo e não fala comigo? Claro! Né? Importante. A pauta, a matéria é da área dela, não é da minha. Mas acontece comigo, com meu neto. Mas o que eu quero dizer, Nenê? Já acontecia isso com Vieira, tá? Editorialmente também acontecia isso. E, em certa medida, às vezes também acontece com a minha equipe hoje. Eles estão em busca de uma pauta, a pessoa não está respondendo. Aí, ô, Márcia, fala lá com fulano, me dá uma ajuda. Daí Mas eu canso de dizer, quando teus caras me ligam, eu digo, cara, fala com a Márcia que ela sabe isso. Então, uma frase assim, que resume muito esse meu momento de vida é o seguinte. Para Márcia viver, eu preciso morrer. Quando eu digo isso, como assim? É forte. Gente, olha só, é uma frase forte. Eu fiquei impactado. Mas assim, eu não tenho o direito de me embevecer, de me impressionar, de querer aproveitar. Nem é do teu perfil, né? Ok, mas poderia, porque o mundo da comunicação, ele te proporciona isso. Pessoas que quando eu estava lá no banco, por exemplo, com 6 milhões de dólares na ponta da minha caneta para provar mídia, os caras sentavam no meu colo. Quando eu saí do banco, eu não passava da recepção. Né? E agora, quando eu volto ao coletivo, muita gente daquela época que me fechou a porta, hoje precisa do coletivo e diz, oi, e aí, amigo Farias, amigo Katsu. Né? Quer falar de negócio? Beleza. Mas assim, eu não tenho o direito de interromper uma trajetória brilhante que a Márcia constrói por seus próprios méritos. Mas eu acho que foi muito bacana você se completam. E eu tenho orgulho de ser pai da Márcia. Acho que por muito tempo ela se orgulhou do pai que ela tinha. Talvez ela até tenha isso, mas hoje ela me devolve isso e me dá muito orgulho, tanto quanto o Marcelo, que com seus negócios, mas como pessoas. Mas a Márcia tem atributos realmente que faz com que eu me orgulhe do trabalho que ela faz. E tu quer coisa mais bonita que isso? Não quero, eu não quero mais nada da vida. Eu quero estar ali para que o coletivo cresça, não só como um negócio, Nenê, mas como a construção de um legado. Daqui a muitos anos vai se falar disso, né? Cara, isso não tem valor. Anos. Tem uma frase que eu gosto muito e é bem que vocês falaram. É da minha autoria, não? Essa não é minha. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que a maternidade traz isso, e a paternidade para vocês certamente vale para qualquer um dos lados, que é quem é o meu filho beija, minha boca adoça, né? Uma frase muito antiga. E hoje, como mãe, é incrível isso, porque ver as pessoas elogiando, por exemplo, o meu filho, que é uma criança altamente sociável, assustadoramente sociável, inclusive. É o RP da família. Infelizmente. Ele é o RP da família.
Isso dá um quente no coração, né? Então, para vocês pais Tu acha que ele já também... tá te puxando como comunicador? Nossa senhora. O Pedro, Vai Nenê, superar, eu tenho vai amigas, superar. a Ana, inclusive, como eu digo, que tá aqui atrás nos bastidores, ela diz assim, ó, se o Pedro não fizer comunicação, eu vou brigar com ele. Sério? Porque ele é assustadoramente comunicativo, gente. A gente já teve situações, assim, de estar num shopping, por exemplo, e daqui a pouco, cadê o Pedro? E a gente olha, ele tá literalmente conversando, dialogando. Não é assim um oi. Não, ele tá batendo papo com a mesa do lado. Essa semana, assim, só para Ele pergunta como é seu nome, por que você tá aqui. Esses tempos eu levei ele na emergência, gente. A emergência. Ele contou pra todas as pessoas da emergência por que ele tava lá. Oi, eu sou o Pedro, como é seu nome? Oi, eu tenho 4 anos, por que você tá aqui? E assim ele vai, ele mantém diálogo. No supermercado agora, 2 dias atrás, ele tá no carrinho ali, pegar o pãozinho ali no Zafari. Oi, tia, tudo bom? 4 pães. Um pra minha mãe, um pro meu avó, pra minha vovó. E um pra mim. E um pra mim. Tchau, Nenê, tia. Não, e a outra agora foi ótima também, uma das últimas dele foi assim, a gente mora numa a gente mora perto de uma... Tem uma pizzaria perto da nossa casa que fazia muito tempo que a gente não ia. E é uma pizzaria próxima da escola que ele frequenta, que ele vai muito com o pai dele. Fazia muito tempo que a gente não ia. E aí resolvemos ir. Eu, meu pai, minha mãe e o Pedro. Sentamos e aí o Pedro conversando com todos os garçons, aquela coisa, chamando a atenção, né? Vem a menina da porta da pizzaria, pergunta o nome dele e começa a puxar papo com ele, com o Pedro. Sem nada. Passar por ninguém. Começou a puxar papo, os dois conversando, a gente ali interagindo. E ela aí ela se vira pra nós e diz assim: nossa, ele é muito parecido com um menino que vem frequentemente aqui com o pai dele. Aí eu perguntei, por acaso eles são bem parecidos, inclusive pai e filho? Nossa, eles são iguais. Eu falei, bom, mas então é ele mesmo? Aí ela vira pros garçons e disse, eu disse pros guris que era o Pedro. Assim, o Pedro já está conhecido, inclusive numa pizzaria, perto de casa. E como é que é a dona de tudo, a progenitora? Como é que ela é? Cara... Ela se mete, ela tem essa vibração de vocês? Não. Ela não participa, não pergunta nada? Tu entendeu, não, né? Ela é pergunta. psicóloga, então tá bem preparada, já sabe... Não, mas ela assim, não é que ela pergunta, mas ela... os nossos A assuntos... dona Cristófoli. Dona Cristófoli. Os nossos assuntos, eles são de segunda a segunda, 24/7. Né? Assim, 24 horas por dia, não tem hora. Então, ela entende do que a gente tá falando. Nunca é um assunto que pra ela é muito novidade. Ela acompanha. Ela se presta a ouvir. Não dá pitaco, não se mete, eventualmente pergunta. É um outro mundo, assim. Nem contigo, nem com teu irmão. Não. Acho que menos ainda com meu irmão. A preocupação dela de mãe com filha e se afinir. Na verdade, assim, ela tem uma preocupação muito forte, que é o quanto a gente trabalha, né? Como psicóloga que cuida da saúde mental, ela tem muito essa preocupação. E, por incrível que pareça, o meu pai é muito, muito mais workaholic que eu. Sim. Muito mais. Teu pai é um louco. Então, assim, meu pai certamente, eu sempre digo, meu pai só vai parar de trabalhar o dia que morrer. Tenho certeza disso. Ele diz que não, eu quero desacelerar. Não vai desacelerar. Não vai porque ele vai bugar o sistema. Não, eu não quero desacelerar nunca. Então, assim, ele trabalha muito e eu tenho um ritmo mais... não é menor... É menor do que o dele, mas é mais de consciência. Assim, eu não aciono a minha equipe eu evito acionar a minha equipe no final de semana. Se tem alguma urgência depois do horário comercial... Eu já entro dizendo, pessoal, tô chamando porque realmente Então, assim, eu tenho alguns cuidados que ele não tem filtro, né? Então, ela tem muito mais essa preocupação, assim, da gente... Às vezes, a gente tá num domingo em família... Ela é conciliadora. Ela é mais, assim, dizendo pra ele, deixa a guria. Que o grande mérito do sucesso do governo Golda Meir em Israel foi ter do lado dela... Não administradores, não engenheiros, não psicólogos e filósofos. Só na equipe dela só tinham psicólogos e filósofos. Neste momento de guerra, e que tem que se criar um país, eu não preciso de... Guerreiros militares, né? Exatamente. E fez um puto, quem não lembra Golda Meir, né? Nossa. A Márcia nem sabe eu quem acho, não. Não é da minha época.
Não, mas assim, eu acho que a gente tem uma... Acho que a gente é bem sucedido nessa relação, assim. Não, eu acho tranquilo, Nenê. Não tem, como a Márcia diz, tem algumas... Mas, enfim, hoje, Nenê, assim, além do papel de sócio da Márcia, de pai, de amigo, eu também virei chofer, motorista dela. Eu sou o cara que vai buscar no supermercado que falta na casa dela. Até porque ela casa, tem um filho, e aí volta. Separa, volta com a mochila. Ai, quem vê pensa que voltei a morar com ele. Não, mas assim, né? Todo mundo hoje. Todo mas mundo, claro que há. todo mundo hoje, Nenê. A definição que ele está dando é absolutamente. Nenê. Todo mundo hoje do Coletiva está em home office. Nunca mais vão voltar. Tudo em home office. E o escritório central do Coletiva, porque tem estúdio de rádio em Arroio do Sal, em Teresópolis, em Pelotas, tá? Então, assim, a base é ali na minha residência, porque depois que os filhos saíram, sobrou bastante espaço, nós montamos lá o escritório. Nós trabalhamos todos os dias, um de frente para o outro. E ela é minha vizinha de muro de condomínio. Você entendeu? Então, não tem como desgarrar dela ou ela de mim, entendeu? É permanentemente isso daí. E aí, o guri também, não? E o guri também. Não, ele mora em Cachoeirinha. Ah, não, o guri, eu achei que era... Meu irmão, não, meu filho. E aí, a coisa patriarcal, né? Ele tem a família dele, né? E segue lá. A Márcia, coitadinha, precisa da minha atenção ainda. Eu vou matar. Depois que desligar essa câmera, eu vou matar o meu pai. Juro pra você. Mais alguma pergunta, Nenê? Não, é isso, gente. Até porque já deu 1 hora e você Nossa. sabe mais do que eu, que se passar de 1 hora vira verdade. paisagem. De trás já começa... Exatamente. Então, me resta fazer um brinde. Eu quero dizer para vocês que eu quero vocês mais 25, mais 25, mais Amém. 25. A gente agradece o espaço, e que Nenê. a gente esteja sempre juntos. Sempre. Gostando. Já estivemos mais e menos e mas não seguimos interessa, firmes. mas estamos sempre na verdade. memória. Eu digo Aliás, eu sempre vou dizer isso. Parem com essa coisinha de picuinha, de que Coletivo e Nenê não se dão bem, porque a gente se ama, a gente compartilha. A gente compartilha fonte, a gente compartilha... Olha, compartilha assim. A gente compartilha fonte, a gente compartilha furo. A gente negocia pauta. Ó, tu dá assim, eu dou assado, tu vai dar nesse lugar, eu vou dar nesse outro. Então, assim... Eu sou, inclusive, né, eu vou aproveitar esse espaço aqui, porque da outra vez eu vim como ARP, eu tinha que me conter, mas assim, nesses 3 primeiros, conto pra audiência que nesses 3 primeiros meses que eu fiquei sozinha, eu sou muito grata, porque o papel que tu tivesse comigo foi fundamental. Talvez não na prática, mas ele foi fundamental para que eu não desistisse. Porque o meu desejo naqueles 3 primeiros meses era realmente dizer assim... Coitadinha. Tá, mas eu vou entregar de volta pro Vieira, porque eu não sou capaz. Então, Mas, assim, Márcia... realmente o Nenê foi uma pessoa absolutamente importante para mim. Eu acho que naquela época a gente tava junto ainda. Tu tava no portal ainda, né? Sim. E, então, assim, eu sou muito grata pela nossa amizade, porque realmente foi um papel muito importante pra mim lá nisso. Tá, mas podia admitir que depois daquele tempo o teu pai assumiu esse papel daí, né? Ele tem, acho que, uma mágoa, assim. Nenê, Vieira. Pô, os caras são uma sombra pra mim, né? Eu tô me esforçando pra ser importante. Ainda, sem Maria. Sem o Marias ainda. Saúde. Saúde.